Bom dia! Hoje a nossa aula é sobre o surgimento da sociologia no Brasil. A sociologia no Brasil, ela deu seus primeiros passos, como ciência, sociologia, a partir do momento em que, lá no século XX, conforme foram surgindo, as teorias com relação ao uso da sociologia, que acabou sendo, então, separada das outras ciências sociais, O que estuda a sociologia? A sociologia, ela estuda principalmente os indivíduos que vivem na sociedade. Então, aí a gente tem algumas imagens, de moradores de rua, de pessoas que acabaram cometendo algum crime, foram presas, de um protesto que a gente vê aí as meninas, as mulheres com uma fita grudada na boca, que provavelmente em forma de protesto. Na outra imagem a gente pode observar, um condomínio residencial com casas mais bonitas, casas mais luxuosas, e ao fundo a gente vê uma comunidade, E a gente vê também uma pessoa tentando auxiliar um morador de rua, uma pessoa que está em situação de rua. Então, a sociologia, ela surge, ela é propriamente dita, ela se originou das ideias de alguns pensadores que procuraram discutir a sociedade europeia. E ela acabou chegando no Brasil após a Revolução Industrial, ou seja, após esse processo chamado de modernização, processo modernizador que ocorreu lá na Europa no século XVIII. Então, através do que começa-se a discutir essa questão da sociedade e dos indivíduos que vivem nela. A partir do século XVIII, quando acontecem as revoluções inglesa, a Revolução Alemã, com a unificação da Alemanha, e a separação, na verdade, da Alemanha, e os franceses, a Revolução Francesa, que acabou, então, fazendo com que se discutisse essa questão da sociedade em geral. Então, a gente tem como principais, principais sociólogos do mundo, a gente tem o francês Émile Durkheim, que foi extremamente importante para difundir esse pensamento, de importância da sociedade em geral e das pessoas que vivem nessa sociedade. Da Alemanha, a gente tem Max Weber, que também contribuiu, e da Inglaterra, Karl Marx, que também foi um grande contribuidor dessas ideias de estudar a sociedade e as pessoas que vivem nela. Então, estudar a sociedade humana é tornar-se mais consciente do contexto do qual fazemos parte. Então, nós fazemos parte dessa sociedade e, por isso, é tão importante estudar sociologia. Fortes influências de estudiosos na sociologia brasileira, a gente tem Augusto Conte, Silvio Romero, e a partir de 1865 acabou-se iniciando, então, o estudo da sociologia no Brasil. Então, a gente tem essa questão do surgimento, ela teve início a partir principalmente de 1920, 1930, que ela acabou sendo implantada, quando os estudiosos dessa área passaram a se dedicar às pesquisas, visando, então, construir um entendimento acerca da formação da sociedade brasileira, analisando algumas temáticas para essa compreensão, como, por exemplo, a abolição da escravatura, estudos com relação às populações indígenas, às populações negras que viviam aqui no Brasil e o êxodo dessas populações para as cidades, saindo do campo e indo para as cidades e os reflexos disso para a sociedade em geral. Então, a gente tem uma compreensão maior sobre esses assuntos, e acabou, então, fazendo com que a sociologia acabasse fazendo parte do currículo escolar
da população brasileira, só que ela era trabalhada juntamente com a história. Das décadas então que foram passando, né, posteriormente, a sociologia acabou então fazendo parte também dos estudos que abordaram prioritariamente temas relacionados com as classes trabalhadoras, né? Tratando assim de assuntos como salário, jornada de trabalho, ambiente de trabalho urbano e rural, organização e condições dos ambientes de trabalho e as relações entre empregados e empregadores, especialmente a partir de 1960, né? É que começa então uma crescente preocupação com relação ao processo de industrialização, que aqui no Brasil começou muito tarde, né? E essa nova preocupação trouxe consigo alguns debates sociológicos que acabaram abordando temas, né, como a reforma agrária e os novos problemas políticos e sociais que esse processo acabava acarretando. Desde 1960, então, percebemos a instabilidade quanto à presença da disciplina da sociologia nas escolas, né, de ensino básico. Inicialmente, ela acabou sendo banida pelo regime militar e, por muitos anos, ela acabou se tornando facultativa, sendo trabalhada apenas em algumas escolas do Brasil. A gente tem alguns, né, grandes pensadores que contribuíram muito para a sociologia no Brasil. Eu vou citar apenas alguns, né, os que eu considero mais importantes, né? Lógico que existem os outros e todos eles têm a sua importância. Como, por exemplo, Florestan Fernandes, que foi importantíssimo para o desenvolvimento do estudo sociológico, porque ele sempre mostrou-se extremamente comprometido com os estudos respectivos, né, com relação a tornar a sociologia uma ciência. E ele foi crucial para o desenvolvimento e a orientação de pesquisas no processo de industrialização e as mudanças na vida das pessoas aqui no Brasil. A gente tem também Darcy Ribeiro, né, que foi antropólogo, escritor e político brasileiro, por isso ele acabou desenvolvendo muitos trabalhos na área da educação, sociologia e antropologia. Ele tem uma obra que é muito importante chamada O Povo Brasileiro, e nela ele traz impressões importantes, estudos importantes de observação durante muito tempo, e aonde ele descreve as características do povo brasileiro, pensando na sua formação e organização social. Darcy Ribeiro, ele é muito conhecido também por seus trabalhos desenvolvidos a partir das temáticas voltadas para os povos indígenas e também muitos relatos e observações antropológicas que ele fez, né? Então aqui a gente tem Florestan Fernandes, como eu já citei. A gente tem o Fernando Henrique Cardoso, que ele também, né, acabou participando muito dessa construção sociológica contemporânea. Ele divulgou várias obras, né, e diversos títulos que tratam da questão política e da questão do governo da nação brasileira. E o trabalho dele, ele é principalmente voltado para essa área do desenvolvimento econômico e das relações internacionais. Ele também é um dos ideológicos da corrente desenvolvimentista e, por isso, ele é bastante conhecido por sua atuação em movimentos pró-discriminação das drogas, né? Então, ele é um dos pesquisadores desse setor. A gente tem também ainda Gilberto Freire, que é sem dúvida reconhecido como um dos maiores nomes da sociologia. Ele acabou trabalhando muito essa questão dos temas, né, relacionados ao papel civilizador de Portugal com relação ao Brasil. E ele foi responsável pela questão que move os estudos precursores da sociologia no nosso país.
A gente também pode citar ainda, né, Sérgio Buarque de Holanda, que é reconhecido como um dos mais importantes historiadores brasileiros, mas ele demonstra também importante influência na participação da área da sociologia, principalmente porque no seu livro, um dos seus livros, e o mais importante, né, Raízes do Brasil, ele acaba abordando, né, aspectos centrais da formação da cultura brasileira e do processo da formação da sociedade. E isso acaba fazendo com que ele fosse recorrentemente procurado, né, por grandes sociólogos do Brasil. Nessa obra, ele acaba citando, né, a importância do legado português no Brasil e a dinâmica de transferências culturais que se davam entre a metrópole e a colônia. A gente também pode citar a questão de Caio Prado Júnior, né, que é outro estudioso que acabou se dedicando à temática da sociologia brasileira, e ele publicou uma obra clássica, né, A Formação do Brasil Contemporâneo, e que deveria fazer parte da coletânea, né, dedicada a pensar justamente a evolução histórica do Brasil no período colonial, tendo mais uma vez como tema central a formação da sociedade do povo brasileiro e a chegada dos portugueses, né? A gente sabe que a chegada dos portugueses e a formação da sociedade brasileira, ela está diretamente ligada a Portugal e a colonização. E, logicamente, a população negra, né, africanos que foram trazidos, que foram escravizados aqui no Brasil, lembrando que essas populações negras, elas não eram escravas na África, e sim, muitos deles eram líderes de tribos indígenas ou de reinos indígenas, muitos deles, inclusive, pertencentes à realeza, e acabaram sendo capturadas, né, por tribos ou reinos rivais, e vendidos ou trocados por aguardente, fumo e etc., armas e munições aqui na América. Então, isso acabou provocando, né, essa exploração do trabalho, tanto do trabalho indígena quanto do trabalho das populações negras, acabou provocando uma desigualdade social muito grande, como a gente pode ver nas imagens. E todo cidadão, né, ele tem o direito e o dever de cobrar do governo iniciativas para a transformação social. Então, aqui a gente tem uma imagem de um protesto, né, onde as pessoas estão lavando, né, a política brasileira. Então, aqui eles estão diretamente jogando água e passando a vassoura, né, tentando limpar a política do Brasil, porque, como vocês sabem, a política é bastante suja e desigual. Então, para a gente resumir, né, a sociologia tem suas origens nos países europeus, chegou no Brasil a partir de 1865, né, passando a contribuir com reflexos sobre a vida da sociedade brasileira, e a realidade do Brasil ainda precisa de muitas transformações. Mas para que isso se torne realidade, a gente precisa assumir o nosso compromisso de conhecer o nosso contexto, nossa realidade, pois só assim seremos de fato cidadãos brasileiros. Essa história de ser morno, de ficar em cima do muro, não funciona, e por isso que estamos na situação em que estamos, né? Então, a realidade brasileira, apesar de ter, né, muitas riquezas, muitas belezas, também tem muitos problemas, né? Problemas relacionados à economia, política, cultura, e vimos que alguns, né, brasileiros agem para transformar essa realidade tão desigual. E aí eu quero que vocês respondam essa pergunta como atividade da semana, né? E você vai colocar a sua opinião. O que você acha, né? Você age ou se coloca numa situação de conformismo e aceitação? Você aceita a situação, você se conforma com a situação que você vive, com a situação em que o Brasil está, com a situação da vacinação, por exemplo, né, aqui no Brasil,
Lembrando que nos Estados Unidos a grande maioria da população já está vacinada, inclusive já estão realizando alguns eventos, já estão circulando sem o uso da máscara, né? Então você se conforma com relação a isso ou não? Você se conforma com o aumento do preço dos alimentos, da cesta básica, o aumento do combustível, do gás de cozinha, da energia elétrica? Então, tudo isso você vai colocar nessa sua resposta. Por hoje é só, até a próxima.